ao nosso 14º estudo da série de Daniel e Apocalipse. Vamos invocar agora o nome do Senhor? Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui para aprender um pouco mais do Teu cuidado por nós, das profecias. Teu Santo Espírito nos ajude a aclarar o nosso entendimento e a compreender, entender e gravar esses ensinamentos no nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vimos no último estudo os 2 capítulos anteriores, 4 e 5 de Apocalipse. No capítulo 4 nós vimos o trono de Deus, o que acontecia, e depois no 5 nós encontramos um livro selado, que somente Jesus era digno de abrir. Passaremos agora a estudar o que significam esses selos. Que mistérios são esses? O que é a abertura deles? Representa, né? Exatamente, o que elas representam. Só que antes, a gente precisa entender uma coisa. Lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós estudamos a história da igreja. E o que nós vamos ver agora? De novo, a história da igreja. Lá num aspecto mais histórico, aqui num aspecto mais espiritual. E veremos também, quando estudarmos as 7 trombetas, o mesmo período, só que daí sobre o aspecto político. Então, vamos passar para o estudo lá nos versos 1 e 2 do capítulo 6. Um comentário, isso mostra como que a Bíblia é cíclica, né? E a gente vê isso, assim, não só aí, mas também no livro de Daniel. Quer dizer, a gente tem várias visões, né? Desde a estátua de Nabucodonosor até a visão dos animais, são várias mostrando a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. Exatamente, às vezes muda um pouco o enfoque histórico, o enfoque profético. A gente vê isso em vários lugares na Bíblia, como você mencionou em Daniel, e agora em Apocalipse. Nós vamos ver o mesmo ciclo reestudado várias vezes. E vamos começar então aqui no versos 1 e 2, capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, aqui, um dos 4 seres viventes chama Vem, e o que nos aparece? Um cavaleiro num cavalo branco, e um cavaleiro coroado com um arco, e chamado para vencer. Como eu disse, corresponde a um período histórico. E qual período é esse? O de Éfeso. Vamos nos lembrar quem era a igreja de Éfeso, o que ela representava? Ela foi a igreja que durou do ano 34, com a morte do primeiro mártir, Estevão, e foi até a morte do último apóstolo, João. E esse período foi um período de uma igreja vitoriosa, uma igreja que cresceu muito. Ela começou pequena, poucos discípulos, mas ela se tornou gigante no número. Nós vemos Paulo falando lá em Colossenses que todo mundo conhecido da época teve a oportunidade de aprender de Jesus e muitos se converteram. Dizem os estudos que aproximadamente uns 6 milhões se converteram. Exemplo disso é o sermão do Pentecostes, né? Exatamente. Em um único sermão, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e foram batizadas. Essa igreja, ela é a igreja da pureza. Porque Éfeso quer dizer exatamente isso, pureza. Porque foi uma igreja que ela não se corrompeu. Ela manteve a pureza doutrinária, porque ela tinha os apóstolos ali. Qualquer dúvida, iam aos apóstolos. E eles tiravam essas dúvidas e impediam que os erros entrassem nessa igreja. Vamos passar então para o próximo selo? Lá nos versos 3 e 4. Lê para a gente, João. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Novamente, um dos seres viventes chama... O segundo, no caso. O segundo, né? Um dos seres viventes. Chama e vem quem? Um cavalo vermelho. O que representa a cor vermelha, geralmente? Morte, sangue. E aqui nós vemos isso bem claro, porque
falou que foi dado a ele tirar a paz à terra, ele veio com uma espada, veio empunhando espada, e ele representa qual período? O período da igreja de Esmirna. O que aconteceu no período da igreja de Esmirna? Houve grande perseguição. Foi um período terrível, muitos mártires, muitos morreram. Só lembrar daqueles 10 anos de perseguição que iniciaram com Diocleciano, depois o imperador Maximino Daia e o imperador Galério. Foi um período terrível para a igreja. Muitos morreram, muitos perderam tudo, muitos tiveram que fugir. Ela vai do ano 100, lembram-se, com a morte do apóstolo Paulo. E ela apóstolo João. Apóstolo João, isso. E ela se encerra com que fato? Lá no ano 313, ela se encerra com o Edito de Tolerância de Constantino. 10 anos de perseguição, de repente essa perseguição acaba quando o imperador Constantino fala, não, o cristianismo deixa de ser perseguido, a igreja deixou de ser perseguida, e ela, de uma igreja mártir, ela vai mudar o seu aspecto, que a gente vai ver agora no terceiro selo. Antes da gente ler o terceiro selo, é interessante que a gente comece a perceber que os cavaleiros, eles não representam alguém em si, eles representam assim o período, porque, quer dizer, não, peraí, a igreja não, apesar da igreja de Esmirna ser representada pelo cavalo vermelho, ela não matou ninguém. Não. Né? E também o cavalo não está representando ninguém em si, o imperador, não, está representando o período da igreja. E esse período é caracterizado pelo sangue, pela perseguição que teve, mas não que eles representem alguma entidade em si. Exatamente, porque nós estamos estudando profecias chamadas apocalípticas. E não é só porque ela está no livro do Apocalipse, as de Daniel também são. Nós encontramos Ezequiel também falando de profecia apocalíptica, e mesmo Isaías e outros profetas. E a profecia apocalíptica, qual que é a grande característica dela? Ela não trata de uma pessoa, de um povo ou de um lugar específico. Ela trata de uma forma ampla, de um período histórico, de grandes multidões, grande número de pessoas. E grande número de tempo, geralmente. Exatamente, um período histórico. Por exemplo, nós vimos aí a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, são períodos históricos, e como você bem mencionou, não representa a pessoa, representa a característica do período. Não é na primeira de Éfeso, o que nós vimos? Um cavalo branco, vitória, ele vai com um arco. O arco que para alcançar é a palavra de Deus que vai sendo lançada e alcança pessoas. Depois um cavalo vermelho, sangue, morte, perseguição, muitos mártires. E vamos passar então agora para o terceiro selo, lá nos versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, mais um dos seres viventes chama, e aí vem um cavalo diferente, um cavalo preto. O que geralmente representa para as pessoas a cor preta? Luto, coisa escura, trevas, tristeza, exatamente. E aqui nós vemos que é um cavalo que ele vem de uma maneira diferente, e ele traz o cavaleiro uma balança na mão. E o que geralmente representa a balança? Julgamento, juízo, justiça. É um período que está sendo analisado, o povo de Deus está sendo julgado, se ele está se mantendo fiel ou não. E aqui nós vemos aqui falando de trigo, de cevada, é o período de Pérgamo. E o que representa o período de Pérgamo? Nós vemos exatamente nessa declaração, um denário por 1 medida de trigo, 1 denário por 3 medidas de cevada. O que é um denário? Denário era o salário de um trabalhador. Por um dia, né? Por um dia. E com ele podia comprar ou 1 medida de trigo ou 3 de cevada. Porque o trigo ele era mais caro.
Geralmente ele era usado para fazer o pão dos ricos, porque o trigo é mais gostoso. E a cevada era usada para fazer o pão dos pobres, porque era mais abundante, mais barata. E o que estava se tornando mais raro nesse período de Pérgamo? Essa igreja começou a entrar muito erro, porque ela se tornou a igreja oficial. E quando nós vemos o que se tornando raro? A palavra, a verdade. E o que se torna mais abundante? O pecado, o erro. O erro, as heresias. E é isso que o trigo representa, a verdade, a palavra de Deus. E a cevada, o erro. Por isso que ela é mais fácil, mais barata de comprar. E vemos ainda, não é para danificar o quê? O azeite, o vinho. O azeite e o vinho. O que representa o azeite na Bíblia? Unção. O Espírito Santo. Ele é representado na Bíblia pelo azeite. E o sangue, quem é que derramou o sangue por nós? Cristo. Cristo, representa Cristo. Então, O vinho, né, no caso. Exato, né? Exato. Se a gente lembrar lá na Santa Ceia, o que representava o vinho? O sangue. E nós vemos aqui exatamente o que não deve ser danificado. A adoração a Deus, a verdade, o Espírito Santo e Jesus. E o que começou a ser colocado de lado? A verdadeira adoração. Nesse período nós não vemos essa verdadeira adoração ao Espírito Santo, a Deus, porque as mentiras, os erros vão entrando. E aqui nós vemos, por exemplo, em 321, o que acontece? Primeiro decreto de adoração no domingo, feito pelo imperador Constantino. No ano 364, Concílio de Laodiceia, de novo a guarda do domingo. No ano 370, começa-se a cultuar os santos. E nós sabemos que nós devemos cultuar somente a quem? A Deus. E de repente então, começa a cultuar pessoas. Oração pelos mortos. Nós não devemos orar pelos mortos, porque o tempo da salvação é hoje. Não posso fazer nada por um morto. 530. Dogma do purgatório. A igreja começa a querer que as pessoas adorem, sigam ela pelo medo. Porque as pessoas começam a ficar com medo de ir para um lugar tão terrível como o purgatório, que a gente já estudou. Ou o inferno mesmo, né? Ou o inferno, que é pior ainda, né? Mas as pessoas têm medo. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Então as pessoas seguem por medo, não por convicção, não porque aprenderam a amar Jesus. E no ano 538 é quando se encerra essa igreja. Quando entra em vigor o decreto de Justiniano, que é exatamente o que vai dar a supremacia do bispo de Roma. O bispo de Roma se torna o cabeça da igreja, o chefe da igreja. E assim se encerra esse período da igreja, do terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, o cavalo preto. E vamos então ver o quarto selo, que é Apocalipse 6, 7 a 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bom, aí nós vemos o último dos seres viventes chamando, vem. E aí chega um cavalo amarelo. Em algumas versões bíblicas, ele é chamado de cavalo pálido. E o que segue ele? O inferno. O inferno, em grego, é Hades. Na verdade, para um judeu, que João era judeu, vamos entender o que ele entendia por inferno. Vamos compreender o que ele entendia por inferno. Inferno, para ele, não é aquele lugar pegando fogo, que tem o diabinho lá, tormento eterno. Não. Para ele, inferno era a sepultura. Era isso, que era o Hades. Era para ele, era o lugar de descanso. Apesar de ser uma palavra grega, né? Exato. Apesar de ser uma palavra grega, mas é o que representava o pensamento judeu, porque o Novo Testamento foi todo escrito em grego. E o que nós vemos aqui? De novo, a espada. Isso representa a morte. E é o que exatamente fala aqui. Pela fome, teve muita mortandade, e por meio de feras da terra. Ou seja, houve perseguição nesse período.
Esse período é o período da igreja de Tiatira. Lembram-se da igreja de Tiatira, quando nós vimos? Essa igreja durou muito tempo, ela durou mais de 1000 anos, ela durou 1260 anos. E nesse período entrou muito erro, muita heresia. As pessoas não puderam mais exercer sua fé genuína. Tinha que ser dentro desses padrões errados. E isso representa a degradação moral. E nós vemos aqui em alguns acontecimentos. Em 998, institui-se o Dia dos Mortos, finados. 1184, instituída a Inquisição. 1190, começa a venda de indulgências. 1216, instituição da confissão auricular. Em vez de confessarmos nossos pecados diretamente a Deus, passar a confessar a uma pessoa. 1339, proibida a leitura da Bíblia. Esse foi um dos pontos cruciais, porque quando você tira a Bíblia, O conhecimento em si. Você pode colocar qualquer erro no lugar. Muito mais fácil de manipular. Exatamente. Quando você tira o conhecimento, as pessoas, elas aceitam qualquer coisa que você colocar para elas. 1563, Concílio de Trento. A tradição é colocada acima da Bíblia. Bom, se já não se podia ler a Bíblia, então agora vamos colocar a tradição. O que é a tradição? São leis de homens. O que Cristo falava? Em vão me adoram seguindo preceitos de homens. Era o que Cristo condenava. E é o que a igreja instituiu nesse período. E é lógico, né? Assim, a tradição, ela é importantíssima para que aconteça religião. Sem tradição não há religião. Porém, de maneira alguma, ela está acima da verdade. Porque a tradição, ela só se concretiza se ela só é efetiva, de fato, se ela está embasada em algo verdadeiro. Sim, ela tem que estar abaixo da Bíblia, que é a palavra de Deus, e ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Tudo que foge da Bíblia e é colocado acrescentado além da Bíblia, isso está errado. Nós temos tradições, por exemplo, o casamento é uma instituição da Bíblia, mas se tornou uma tradição entre as pessoas. A tradição no sentido da cerimônia, né? Exatamente, você tem ritos, você tem certos passos que você tem que fazer. Aí entra a tradição, são coisas boas que vão complementar, aí sim, a lei, mas não alterá-la. Elas vão, no caso, inclusive segundo os preceitos católicos, né? Elas vão trazer vida à palavra morta da Bíblia, né? Porque sem a prática, a Bíblia é só uma palavra morta, mas é necessária a tradição para que ela se concretize. Porém, a Bíblia em si ela é verdadeira. De maneira alguma ela necessita da tradição para ser verdade ou não. A Bíblia, ela, enquanto palavra de Deus, ela é ela é viva. Simplesmente a tradição ela vem como um complemento para nós agirmos, não para ir contra nem suplantá-la. Chegamos agora então ao 5º selo. Lê para a gente, João, lá no verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Bom, nós vemos aqui uma situação. Nós não podemos nos esquecer que nós acabamos de ver o trono de Deus. E lá, o trono de Deus está onde? No Santíssimo. E antes do Santíssimo nós temos o Santo, onde Jesus foi quando ascendeu ao céu. Só que, vamos olhar lá no santuário terrestre, uma representação do que é o santuário celestial. Nós vemos aqui a tenda onde ficava o Santo e o Santíssimo. E o altar. O que acontecia no altar? O cordeiro era morto. O animal, a vítima era sacrificada. Diariamente. Diariamente. Cada vez que um pecador ia lá e confessava, morria a vítima ali. O sangue dela era colocado nas pontas do altar. Tinha também os sacrifícios diários, em certos horários do dia. E aonde ocorreu o sacrifício perfeito?
Foi no céu ou foi na terra? Na terra. Foi na terra. E aí, o que nós acabamos de ver? Que as almas daqueles que morreram por amor a Deus clamavam. E aonde então elas estão clamando? Debaixo de um altar ou aqui na terra? Aqui na terra. E devemos compreender o seguinte, que muitos têm o conceito errôneo de que nós temos uma alma que quando a gente morre, sai da gente. Mas não é assim. Lá em Gênesis, quando Deus fez o primeiro homem, Adão, ele fez um boneco de barro, soprou nas narinas dele, ele entrou o fôlego de vida e ele, o que aconteceu com ele? Ele se tornou alma vivente. Então nós somos uma alma. Então não são espíritos saídos das pessoas que estão clamando, são as pessoas, mas isso é simbólico. Todos aqueles, durante todo o período do cristianismo, que foram perseguidos, e ainda mesmo os que serão perseguidos, clamam por justiça. É isso que nós vemos. Então, em suma, o que a gente vê aí é a grandeza de significado que existe pelo fato de que, quando a gente fala do altar, estamos falando da terra. Por quê? Porque Jesus morreu aqui na terra. Então, quer dizer, olha só que interessante. O pátio era onde todos podiam estar. E era onde acontecia o sacrifício, a única coisa que poderia trazer santidade. O único objeto santo, considerado santo, que era o altar. E que é acesso de todos. E, incrivelmente, né, Cristo, que veio aqui na terra, morreu por nós e é o único que pode nos outorgar santidade. Exatamente. E a gente pode fazer todas as relações possíveis com o que você falou, né, em relação aos que gritam, né, por justiça, né? A justiça que foi feita na cruz. Exatamente. E mais do que a justiça na cruz, eles clamam a justiça da volta de Jesus, quando a recompensa vai ser dada a cada um. Continua lendo aqui ainda dentro do quinto selo para a gente, João, nos versos 10 e 11. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então é esse o clamor deles. Eles querem a justiça pelo que eles sofreram, pelo martírio deles. Eles querem que seja dada a recompensa para aqueles que fizeram tão grande mal. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, eles estão o que fazendo? Repousando. Aqui é bem claro. Eles não estão lá no céu, não estão literalmente debaixo do altar. Eles estão repousando. E fala, descansem mais um pouco, até que se complete o número daqueles que também vão ser mártires como vocês. Vamos então agora para o sexto selo. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Já que todos os selos se relacionam com as igrejas, a próxima igreja, no caso, seria do quinto selo, seria a de Sardes. Não, aqui, na verdade, é uma interrupção na história. Aqui ele abarca a questão dos mártires. Nós vemos, o quinto selo, ele não é um período histórico específico. Pega todo o período do cristianismo. Entendi. Agora, o sexto selo, nós voltamos sim à cadeia histórica. Entendi. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Nós vemos aqui uma série de acontecimentos, grandes acontecimentos físicos. Um terremoto, o céu se tornar negro, totalmente escuro. E finalmente a queda das estrelas. Tanto que e a lua como sangue, né? A lua como sangue. E aqui nós vemos até uma comparação quando fala da queda das estrelas, é como a figueira balançada pelo vento, que deixa cair seus figos. Qualquer árvore que esteja madura, os seus frutos, se dá um vento forte, cai tudo.
Não fica debaixo de certa árvore que vai cair na sua cabeça. E exatamente está representando aqui a queda das estrelas. Vamos ver que fenômenos são esses, que são fenômenos históricos. E essa visão ainda, nós encontramos algo parecido lá em Mateus 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Jesus já tinha anunciado isso, lá no seu sermão profético, no capítulo 24. E aqui João mostra a mesma coisa. Ó, o terremoto, o grande terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos. O que acontece no dia de Todos os Santos? Principalmente Portugal, que era um país católico, as pessoas estavam todas na igreja. As igrejas estavam lotadas, porque era um dia de adoração, era um dia especial. Às 10 horas da manhã houve um terrível terremoto. Segundo os cientistas avaliam hoje, deve ter chegado à escala a 9 da escala Richter, que é um número, um terremoto absurdamente forte. O que aconteceu? As igrejas desabaram, muitos morreram. E aqueles que não morreram começaram a perceber o irrompimento de incêndio. Então eles correram todos para o porto, para o cais do porto, para as praias, porque Lisboa é uma cidade próxima ao mar. E aí, quando eles estavam lá, veio um tsunami. E vocês já viram a história do tsunami? O que acontece? Invade tudo. Muitos aí morreram pelo tsunami. Foi uma mortandade terrível. Tanto que alguns historiadores dizem que isso significa até uma reviravolta na história, que isso acabou de vez com Portugal. Influenciou o desenvolvimento histórico de Portugal, do equilíbrio político lá na Europa, a própria questão do Brasil, porque para a reconstrução de Lisboa foram cobrados impostos, a gente vê até reflexos aqui na Inconfidência Mineira. Portugal queria dinheiro, e isso levou à formação do sentimento nacional, por exemplo, brasileiro. E vocês verem a importância desse acontecimento. Vamos para o próximo? O Dia Escuro, 19 de novembro de 1780. Ele ocorreu na chamada Nova Inglaterra, que é a região nordeste dos Estados Unidos, que tem os estados do Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire e Rhode Island. Esses estados estavam na manhã, e de repente o dia se tornou escuro. Não houve eclipse nesse dia, mas ficou com meia-noite, só que não brilhou estrela, não brilhou lua. A lua não deu a luz. O sol não deu a luz. Né? Aliás, o sol não deu a luz. E a lua, primeiro, se tornou em sangue, cor de sangue. E depois ficou tudo escuro. As pessoas se recolheram para suas casas. Os animais que estavam no pasto voltaram para os estábulos. As galinhas, conta a história, que elas voltaram para o galinheiro, foram dormir. De tão escuro, ficou pior, a noite mais escura. Foi um fenômeno. Alguns tentam explicar incêndios e tal, mas que incêndio seria esse que deixaria tão escuro? Não tem explicação. Nós temos a queda das estrelas no dia 13 de novembro de 1833. Bom, você já pode dizer, eu já vi estrela cadente. Sim, é comum às vezes nós vermos uma noite ou outra alguma estrela caindo. Mas aqui foi um fenômeno tão extraordinário que o céu ficou inteiramente iluminado. Quem teve a oportunidade de ver, as testemunhas oculares dizem que ficou quase dia, de tão claro que ficou. É lógico que não são, a gente sabe que não são estrelas de verdade, são meteoros caindo. E eles riscam o céu, quando eles entram na atmosfera, se incendeiam e se tornou um dia claro. Todos esses acontecimentos mostram o cumprimento da profecia, tanto lá de Mateus, quanto aqui de João, quando ele mostra o sexto selo. Chegamos então, finalmente, ao sétimo selo, que está lá nos versos 14 e 16 do capítulo 6. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes.
E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O sétimo selo é a volta de Jesus. Nós encontramos aqui exatamente esse evento. E nós vemos o desespero dos ímpios. Aqui fala que todos, rico, pobre, servo, escravo, trabalhador livre, todos ficaram apavorados e começaram a pedir o quê? Para que as rochas caíssem sobre eles, se esconder nas cavernas, porque eles não suportavam ver a face de Jesus. E é algo que a gente, inclusive, pode ligar com o período da igreja de Laodiceia, né? Porque a volta de Jesus vai ocorrer nesse período. Exatamente. Nós vemos, porque o que encerra o período da igreja de Laodiceia é a volta de Jesus. É a única que a gente não sabe, porque nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Nós não sabemos quando acaba, porque ela só acaba com a volta de Jesus. E Cristo falou que ninguém sabe quando, só o Pai. E essa volta vai ser gloriosa. Nós vemos isso lá em Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele vai vir com todos os anjos em glória, em majestade. Vai ser uma coisa magnífica. E é por isso que os ímpios não vão conseguir olhar. Porque nós vemos lá em Tessalonicenses 2, verso 8, que Cristo, com o sopro da sua boca, vai aniquilar o ímpio. Ele não vai suportar. A própria presença de Cristo vai aniquilar o ímpio. E lê para mim agora Apocalipse 8, verso 1, porque nós temos antes, João, temos uma interrupção. Porque nós estamos estudando o capítulo 6 sobre os 7 selos, e daí nós temos o capítulo 7, que tem um outro assunto, e lá no capítulo 8 volta a se tratar do último selo. Lê para a gente, João. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então, cerca de meia hora houve silêncio no céu. Bom, primeiro vamos estabelecer meia hora. Não podemos esquecer que a gente está falando de profecia apocalíptica. Então, profecia apocalíptica, o tempo ele é figurativo, ele não é literal. Vocês lembram lá quando a gente viu em Números, em Ezequiel, que significava um dia, um ano. Então, um dia são 24 horas. 24 horas, então, corresponde a 12 meses, um ano. 12 horas, então, são 6 meses. 6 horas dá 3 meses. 2 horas, um mês. 1 hora, 2 semanas. 30 minutos, 1 semana. E lembre-se, cerca de 30 minutos. Então, aproximadamente 1 semana. E por que silêncio no céu? Nós acabamos de ver em Mateus que Jesus vem com os seus anjos. O céu está em silêncio porque não ficou ninguém lá. Veio todo mundo. Todo mundo não caído. Todos os seres celestiais, os anjos, vêm com Jesus. O céu fica vazio. Por isso ele fica em silêncio. Porque Cristo vem com os seus anjos. Por meia hora, cerca de meia hora, aproximadamente 1 semana. E como eu disse, há então uma interrupção. Lê pra gente aqui, no verso 17 do capítulo 6. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Exatamente. Nós acabamos de ver que os ímpios, eles não suportam a manifestação de Jesus. Eles pedem a morte, eles são aniquilados. Mas nessa hora, quem é que pode subsistir? Quem é que vai se suster? Os 144 mil, que é o que a gente vai ver no próximo estudo. Então, não perca. Eu espero vocês no próximo. Tchau.